Você sabia que Santa Faustina Kowalska, a vidente da Divina Misericórdia, recebeu uma advertência específica sobre 3 animais que jamais devem cruzar o limiar de um lar cristão? Animais que, embora pareçam inofensivos, agem como chaves espirituais que abrem portas para a discórdia, a doença da alma e a separação de Deus. Poucos conhecem esta faceta de sua vida mística. Santa Faustina não apenas experimentou visões celestiais de Jesus, o Rei da Misericórdia, mas também foi instruída sobre os perigos espirituais que espreitam nossos lares. Em meio aos seus êxtases e de sua profunda comunhão com o céu, o Senhor lhe mostrou que existem criaturas que são símbolos vivos de influências obscuras. Hoje você descobrirá quais são estes 3 animais, por que Santa Faustina os temia tanto, e o que fazer se algum deles já estabeleceu sua presença em sua casa. E o mais inquietante é que muitas mulheres cristãs permitiram que eles entrassem sem saber o perigo que representam. Se você crê no poder da Divina Misericórdia e deseja proteção para sua família, escreva nos comentários: Jesus, eu confio em vós. Protege o meu lar. Permanece comigo até o fim, porque revelarei as 3 palavras exatas que Santa Faustina pronunciava para selar sua alma e seu entorno contra estes invasores espirituais. Palavras que protegeram milhares de almas e que a maioria dos devotos desconhece. Honre este ensinamento sagrado. Dê um like se você anseia por um lar cheio da paz de Cristo e inscreva-se se busca a proteção que apenas a misericórdia divina pode dar. Corria o ano de 1935. Santa Faustina encontrava-se em Vilnius, em meio à sua missão de difundir a mensagem da Divina Misericórdia. Não era uma visão de luz, mas uma advertência sobre as portas invisíveis do lar cristão e as criaturas que podem cruzá-las para contaminar a paz de uma família. Em seus escritos, que são o diário de sua alma, Santa Faustina descreve como o Senhor lhe mostrou que existem símbolos que agem como portais. O primeiro destes animais, que atua como o primeiro arauto da escuridão, é um que se move com uma lentidão enganosa, mas que tece uma rede de imobilidade e desesperança. Sua presença no lar, segundo a santa, indica que a preguiça espiritual começou a instalar-se, paralisando a vontade de orar e de praticar a caridade. Este animal, ao entrar em uma casa, não traz apenas sua presença física, mas abre um portal para a tibieza, o estado mais temido por Jesus. Qual é este animal que Santa Faustina identificou como o portador da imobilidade espiritual e da tibieza? E o mais importante, como desfazer a rede que ele tece em silêncio? O primeiro animal que Santa Faustina identificou em sua revelação mística como portador da tibieza e da imobilidade espiritual é a lesma. E quando a santa a menciona, não o faz com indiferença, mas com a solenidade de quem viu o dano que a lentidão e a falta de fervor podem causar à alma. A lesma não é um animal comum. Seu movimento é o símbolo da preguiça espiritual que se arrasta no lar. No diário de Santa Faustina, ela relata como Jesus insistia na urgência da conversão e da ação, pois o tempo é curto e a misericórdia espera. A lesma, com sua lentidão, representa a postergação da vida espiritual. Enquanto a fé exige um passo firme e decidido em direção a Cristo, a lesma move-se arrastando seu corpo, deixando um rastro de baba que simboliza a sujeira espiritual que se acumula pela negligência. É o símbolo vivo da inversão da ordem divina da urgência. A lesma não representa apenas a lentidão, representa a inversão da ordem da caridade que Deus estabeleceu. Na Bíblia, somos chamados a ser fervorosos no espírito, a correr a carreira da fé. A lesma quebra essa ordem. Está sempre num estado de quase paralisia. Ativa apenas o suficiente para sobreviver, mas nunca para florescer. E sua presença perto de um lar cristão, segundo Santa Faustina, indica que algo naquela casa deixou de estar sob o fogo do Espírito Santo. A lesma não traz apenas lentidão, traz também o que Santa Faustina chamava de cegueira da urgência. É a incapacidade progressiva de ver a necessidade da oração diária, da confissão frequente, da prática das obras de misericórdia. É quando uma família cristã começa a normalizar a mediocridade espiritual, quando as faltas que antes causavam remorso agora são justificadas com desculpas como
não tenho tempo, ou Deus é bom e me perdoa. Quando a lesma se instala, as consequências espirituais começam a manifestar-se de formas sutis, mas devastadoras. As famílias que permitiram a presença deste símbolo em seus lares relatam padrões semelhantes. Uma diminuição progressiva na prática da oração familiar, como se algo invisível estivesse bloqueando o desejo de se aproximar de Deus. A missa dominical torna-se opcional, a leitura da Bíblia é abandonada e o desejo de servir ao próximo esfria. Santa Faustina adverte que a lesma não age sozinha. É o primeiro animal que abre caminho para os demais. Porque uma vez que a tibieza espiritual que a lesma representa se instala em um lar, as portas ficam entreabertas para que outras criaturas de influência negativa também encontrem entrada. Por isso, na tradição da Divina Misericórdia, existe um ensinamento claro. Nunca permitir que a lesma faça ninho perto da casa. Nunca deixar que a preguiça espiritual se justifique. Nunca ignorar a sensação de que a vida de fé se tornou pesada e sem sabor, porque sua presença não é casualidade. É um convite espiritual que alguém, sem saber, estendeu. E se alguma mulher cristã sentiu que sua vida de fé se tornou lenta, pesada e sem fervor, deve entender que não está diante de uma simples coincidência natural. Está diante de um sinal espiritual que requer atenção imediata. Está diante da primeira advertência de que seu lar precisa ser purificado, consagrado e selado sob a proteção da misericórdia divina. Para combater a lesma, Santa Faustina nos ensina o caminho da ação imediata. Não basta desejar ser melhor. É necessário levantar-se e agir. A tibieza combate-se com o fervor. O antídoto contra a lesma é a prática das obras de misericórdia, tanto corporais quanto espirituais. É necessário encher o lar com o som da oração, com a luz da caridade e com o fogo do amor a Deus. Mas este primeiro animal não é o mais perigoso. Há um que Santa Faustina temia mais do que qualquer outro. Um cuja presença no lar não traz apenas lentidão, mas literalmente abre portas para forças que destroem a partir de dentro, que se move na escuridão e que traz consigo a cegueira da alma. O segundo animal que Santa Faustina identificou em sua revelação mística é um que provoca um temor visceral em quase todas as mulheres. Um animal que não anuncia a sua chegada, que entra sem fazer barulho, sem avisar e que muitas vezes só é descoberto quando já estabeleceu a sua presença no lar. Estamos falando de... O segundo animal que Santa Faustina identificou em sua revelação mística é o morcego. Se a lesma representa a tibieza que se arrasta, o morcego representa a invasão silenciosa da escuridão, a contaminação que ocorre sem que ninguém perceba. É o animal das trevas por excelência. Não só vive na escuridão, mas habita nas cavernas, nos lugares onde a luz nunca chega. E quando este animal abandona seu habitat natural para entrar numa casa, traz consigo essa mesma escuridão espiritual. Na tradição bíblica, as cavernas e os lugares escuros são sempre associados à separação de Deus. O morcego vive em contradição com a ordem divina, pois não só prefere a escuridão, ele precisa dela para sobreviver. Seu corpo é projetado para fugir da luz. Seus olhos não podem suportar o sol. E sua entrada num lar cristão, segundo Santa Faustina, é sinal de que algo naquela casa deixou de ser iluminado pela presença de Deus. Santa Faustina foi extremamente precisa em suas observações místicas. Ela notou que as famílias onde os morcegos se estabeleciam começavam a experimentar o que ela chamava de cegueira da alma. O que é a cegueira da alma? É a incapacidade progressiva de ver a verdade espiritual. É quando uma família cristã começa a normalizar o pecado, quando as faltas que antes causavam remorso agora se justificam. Quando a oração deixa de ser prioridade, porque não há tempo. Quando a missa dominical se torna opcional, quando as conversas sobre Deus desaparecem da mesa familiar, quando os filhos começam a afastar-se da fé e os pais não sentem urgência em corrigir o rumo. Tudo isto, Santa Faustina atribuiu à influência do morcego no lar. Porque assim como o morcego não pode ver na luz, as famílias sob sua influência perdem a capacidade de ver a luz espiritual. Começam a viver numa escuridão que já não lhes incomoda,
que inclusive começa a parecer-lhes normal. E há algo mais. O morcego não traz apenas cegueira espiritual, traz também o que Santa Faustina chamava de o contágio do impuro. Na tradição do Antigo Testamento, o morcego é considerado animal imundo. Sua simples presença requeria purificação ritual. O morcego alimenta-se de sangue ou de insetos mortos. Vive entre excrementos nas cavernas. Porta doenças. É, em essência, um animal associado à decomposição e à morte. Quando o morcego entra num lar cristão e estabelece a sua presença, traz consigo essa mesma contaminação espiritual. As famílias começam a experimentar doenças recorrentes sem explicação médica clara, alergias que aparecem do nada, problemas respiratórios, dores de cabeça constantes, fadiga crônica e, o mais inquietante, uma sensação de peso que não desaparece nem com a limpeza física. Santa Faustina advertiu que, se alguma vez encontrassem um morcego dentro do convento, deviam agir imediatamente. Não bastava tirá-lo. Era necessário abençoar o espaço onde ele tinha estado. Era necessário orar. Era necessário usar água benta nos cantos. Era necessário fechar as entradas por onde tinha ingressado e consagrá-las com óleo bento, porque o morcego é o invasor silencioso. É aquele que entra sem que ninguém o veja. É aquele que se esconde nos lugares que ninguém revisa. É aquele que permanece oculto durante o dia e só sai quando todos dormem. E essa mesma natureza furtiva é a que o torna um perigo espiritual tão grave. Muitas mulheres cristãs têm morcegos em seus telhados e não sabem. Ouviram ruídos estranhos à noite, mas ignoraram-nos. Notaram manchas escuras nas paredes, mas não investigaram. Sentiram um cheiro estranho em certos quartos, mas atribuíram à umidade. E enquanto isso, a presença do morcego continua fazendo seu trabalho silencioso, continua escurecendo a visão espiritual dessa família, continua contaminando o ambiente sagrado que todo lar cristão deveria ter. E se você acha que o morcego é perturbador, espere para conhecer o terceiro animal, porque o terceiro não traz apenas lentidão ou cegueira. O terceiro traz algo que destrói famílias por dentro. Algo que Santa Faustina descreveu como o veneno que se tece em silêncio. E, uma vez que entra, é quase impossível detectá-lo até que o dano já esteja feito. O terceiro animal que Santa Faustina identificou em sua revelação é um que quase toda mulher já viu em sua casa alguma vez. Um que parece inofensivo pelo seu tamanho. Um que muitas pessoas até toleram porque come mosquitos ou porque não faz mal. Mas Santa Faustina advertiu com firmeza absoluta que este animal jamais deve ser permitido num lar cristão. Estamos falando de... O terceiro animal que Santa Faustina identificou em sua revelação é a aranha. Se a lesma traz a tibieza e o morcego traz a cegueira espiritual, a aranha traz algo devastador. A discórdia, a divisão, o emaranhado das relações familiares, até que a paz se torna impossível. Porque a aranha não age com violência, age tecendo. A aranha tece a sua teia nos cantos, nos lugares que não são limpos, no silêncio. E a sua teia, embora pareça frágil, é uma armadilha mortal. Simboliza a rede de mal-entendidos, fofocas, ressentimentos e palavras não ditas que são tecidas no lar. Uma rede que aprisiona a comunicação, a confiança e o amor. Santa Faustina, em sua profunda vida interior, entendeu que o inimigo nem sempre ataca com grandes pecados, mas com pequenas divisões que, acumuladas, destroem a unidade familiar. A aranha representa o veneno que se tece em silêncio. Uma vez que entra, é quase impossível detectá-lo até que o dano já esteja feito. A aranha não só tece a discórdia, mas também representa a mentira e a manipulação. A teia de aranha é uma ilusão de segurança para o inseto que cai nela. Da mesma maneira, a aranha espiritual tece uma rede de mentiras e justificativas que impedem os membros da família de ver a verdade de seus corações e a necessidade da misericórdia. Quando a aranha se instala, as consequências são evidentes. As conversas fluem com dificuldade. As brigas aumentam drasticamente. O riso desaparece. As refeições em família tornam-se tensas e os membros da família isolam-se em seus próprios mundos. A teia de divisão que a aranha teceu torna-se tão densa
que a luz de Cristo tem dificuldade para penetrar. Santa Faustina advertiu que a aranha é o animal que se alimenta da falta de perdão e da crítica constante. Cada palavra dura, cada julgamento, cada ressentimento não liberado é um fio que fortalece a teia de aranha espiritual no lar. Agora que você conhece os 3 animais que jamais devem entrar num lar cristão, a lesma, tibieza, o morcego, cegueira, e a aranha, discórdia, é crucial entender como encontram entrada, porque estes animais não entram por acaso. Sempre há uma porta aberta, uma brecha na defesa espiritual que lhes permite o acesso. Santa Faustina, com sua clareza mística, identificou 7 formas invisíveis por onde estes animais encontram entrada. 7 brechas que toda mulher cristã deve selar imediatamente para proteger a sua família. A falta de consagração do lar, não haver entregado a casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, os objetos não abençoados, ter em casa imagens, livros ou adornos que não foram abençoados ou que têm uma origem duvidosa, as palavras de maldição, pronunciar palavras de ira, julgamento ou ressentimento contra os membros da família ou contra si mesma, o pecado grave não confessado, manter um pecado mortal na alma sem buscar o sacramento da reconciliação, a negligência na oração familiar, não ter um momento diário de oração em família, as visitas com cargas espirituais negativas, permitir a entrada de pessoas que trazem consigo um espírito de discórdia, crítica ou inveja, o entretenimento espiritualmente tóxico, consumir filmes, séries, músicas ou jogos que promovem a violência, a imoralidade ou o ocultismo. Cada uma destas formas representa uma brecha na sua defesa espiritual que deve ser selada. Mas, como selar estas portas? Como desfazer a teia de aranha da discórdia? Como recuperar a visão espiritual e o fervor perdido? Santa Faustina, com sua imensa confiança na misericórdia, deixou-nos um ritual de purificação simples, mas poderoso, que qualquer cristã pode realizar em seu lar. Um ritual que começa com a ação imediata e a confiança absoluta em Jesus. Você já ouviu os testemunhos documentados de famílias que sofreram as consequências devastadoras de ignorar estas advertências? Mas também já ouviu as histórias de restauração de famílias que estavam à beira do colapso e foram salvas quando finalmente levaram a sério a batalha espiritual pelos seus lares. Estas histórias não são excepcionais. Podem ser a sua história, podem ser o testemunho que você mesma dará no futuro. Agora que conhece os 3 animais e as 7 formas invisíveis por onde encontram entrada, é fundamental que identifique os 5 erros cotidianos que até as mulheres mais devotas cometem. Erros que parecem insignificantes, mas que acumulados criam as condições perfeitas para a invasão espiritual. Primeiro erro: a negligência na consagração diária. Muitas mulheres consagraram seu lar uma vez, mas esqueceram que a proteção é um ato de vigilância contínua. O inimigo não descansa. A consagração deve ser renovada, nem que seja com uma breve jaculatória ao despertar e ao deitar. Esquecer esta manutenção espiritual é como deixar a porta principal escancarada. Segundo erro: minimizar o poder das palavras negativas. O lar é um templo, e as palavras são incenso ou veneno. O erro é acreditar que as queixas, as críticas constantes, os julgamentos ou as palavras de maldição ditas na ira são inofensivas. Santa Faustina nos lembra que a linguagem é um poder criador. Cada palavra negativa é um tijolo que constrói uma muralha entre os membros da família e a misericórdia de Deus. Terceiro erro: a falta de vigilância sobre o entretenimento. O erro é pensar que o que entra pelos olhos e pelos ouvidos não afeta o espírito. O entretenimento espiritualmente tóxico, filmes, séries, música, jogos, é uma das formas mais sutis e perigosas de abrir as portas para a lesma, para o morcego e para a aranha. É um convite direto à escuridão e à discórdia. A mulher devota
deve ser a guardiã da pureza de seu lar. Quarto erro: a preguiça na limpeza espiritual. Confissão. O erro é postergar a confissão, acreditando que os pecados veniais não são tão graves ou que o pecado mortal pode esperar. Santa Faustina nos ensina que a confissão é o tribunal da misericórdia, o único lugar onde a alma é lavada e restaurada. Uma alma sem confessar é um alvo fácil para o inimigo. A lesma alimenta-se desta postergação. Quinto erro: confundir a limpeza física com a espiritual. O erro é acreditar que um lar limpo e arrumado fisicamente é automaticamente um lar protegido. A limpeza física é importante, mas não substitui a limpeza espiritual. É necessário limpar os cantos com água benta, ungir as entradas com óleo bento e usar os sacramentais como escudos de proteção. Um lar impecável, mas sem oração, é uma fortaleza sem soldados. E o mais importante: sabe como corrigi-los? Sabe que não é complicado, que não requer recursos extraordinários. Apenas requer consciência, vigilância e ação decidida. Você tem o ritual de purificação que Santa Faustina ensinou. Um ritual simples, mas poderoso, que qualquer cristã pode realizar em seu lar. Este ritual é a resposta à invasão silenciosa dos 3 animais. É a forma de selar as 7 brechas e corrigir os 5 erros. É a ação imediata que Jesus espera de você. Está pronta para conhecer o ritual de purificação que Santa Faustina nos deixou para restaurar a paz e a proteção da misericórdia divina em seu lar? Santa Faustina, conhecendo a inquietude natural da alma que busca a paz, ensinou algo maravilhoso. Deus sempre confirma quando um lar foi restaurado sob a proteção de sua misericórdia, sempre dá sinais claros e inequívocos, mas antes de ver os sinais, é necessário agir. O ritual de purificação de Santa Faustina. Este ritual é simples, mas poderoso, e baseia-se na confiança absoluta em Jesus. Limpeza física e espiritual. Comece com uma limpeza profunda da casa. Desfaça-se de todo objeto que saiba que não agrada a Deus ou que tem uma origem duvidosa. Enquanto limpa, reze o terço ou o terço da Divina Misericórdia, pedindo a Jesus que limpe espiritualmente cada canto. Água benta e sacramentais. Use água benta em cada entrada da casa, portas e janelas. Coloque crucifixos, imagens de Jesus misericordioso e da Virgem Maria, em lugares visíveis. O escapulário, a medalha milagrosa e a cruz de São Bento são escudos poderosos. Consagração do lar. Consagre seu lar ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Este é um ato de entrega total, reconhecendo Jesus como Rei e protetor de sua casa. O compromisso da oração diária. Estabeleça a oração familiar como prática permanente. A reza do terço ou do terço da Divina Misericórdia em família é o escudo mais forte contra a invasão espiritual. Uma vez realizado o ritual, a proteção de Deus manifesta-se através de 6 sinais que confirmam que o seu lar foi restaurado sob a proteção do Altíssimo. A paz inexplicável. Não uma paz superficial, mas uma paz profunda que permeia toda a casa. O ambiente sente-se diferente, mais leve, mais luminoso. É a presença do Espírito Santo preenchendo o espaço que antes a escuridão ocupava. Os sonhos restaurados. Os pesadelos cessam. Os despertares angustiantes na madrugada desaparecem. As crianças dormem tranquilas a noite toda. A restauração da comunicação familiar. As conversas fluem novamente. As brigas diminuem drasticamente. Há riso na casa. Há abraços espontâneos. A teia de divisão que a aranha havia tecido desfaz-se completamente. O regresso do desejo de orar. A oração deixa de ser sentida como obrigação e torna-se um anseio natural. A Bíblia abre-se com mais frequência. A missa dominical converte-se em prioridade. A saúde restaurada. As doenças misteriosas desaparecem. As dores crônicas sem explicação médica cessam. A energia vital regressa a cada membro da família. A ausência física dos 3 animais. A lesma, o morcego e a aranha diminuem dramaticamente ou desaparecem por completo. É como se estes animais soubessem que já não são bem-vindos e buscassem outros lugares.
Santa Faustina ensinou que estes 6 sinais costumam manifestar-se nos primeiros dias ou semanas depois do ritual de purificação. E quando você os experimenta, pode ter certeza absoluta de que seu lar está novamente sob a proteção da misericórdia divina, que as portas foram fechadas, que o inimigo foi expulso e que sua família está a salvo. Mas esta proteção não é automática nem permanente sem manutenção. Requer vigilância contínua, requer oração diária, requer vida sacramental ativa, requer que não volte a cometer os erros que abriram as portas originalmente, porque um lar protegido é um lar vigilante. Chegamos ao final desta revelação que Santa Faustina Kowalska recebeu. Agora você conhece os 3 animais que jamais devem entrar num lar cristão: a lesma, tibieza, o morcego, cegueira, e a aranha, discórdia. Também conhece as 7 formas invisíveis por onde estes animais encontram entrada, e os 5 erros cotidianos que deve evitar. Mas todo este conhecimento não serve de nada se não se converter em ação. Você pode ouvir este ensinamento, pode estar de acordo com cada palavra, pode reconhecer que o seu lar precisa desta purificação, mas se não agir, nada mudará. E agora, a promessa cumprida. As 3 palavras exatas que Santa Faustina pronunciava cada noite antes de dormir, para selar sua alma e seu entorno contra toda invasão espiritual. 3 palavras que protegeram incontáveis almas durante séculos. 3 palavras que você deve fazer suas a partir de hoje. Chegamos ao final desta revelação que Santa Faustina Kowalska recebeu. Uma mensagem que continua sendo tão vigente e necessária hoje como o foi então. Porque os perigos espirituais que espreitam nossos lares não mudaram. As táticas do inimigo continuam sendo as mesmas, e a necessidade de proteção divina é mais urgente do que nunca, nestes tempos onde a fé está sob ataque constante. Agora você conhece os 3 animais que jamais devem entrar num lar cristão: a lesma, que traz a tibieza espiritual, o morcego, que traz a cegueira da alma, e a aranha, que tece a discórdia e a divisão. Não são simples animais, são símbolos vivos de realidades espirituais. São sinais de portas abertas que devem ser fechadas imediatamente. Também conhece as 7 formas invisíveis por onde estes animais encontram entrada e os 5 erros cotidianos que cometem até as mulheres mais devotas. Cada uma destas formas representa uma brecha na sua defesa espiritual que deve ser selada. Mas todo este conhecimento não serve de nada se não se converter em ação. Santa Faustina foi uma mulher de ação. Não apenas contemplava a Deus, também trabalhava incansavelmente para estabelecer o seu reino de misericórdia na terra. Ela entendeu algo fundamental, que as grandes batalhas espirituais se ganham ou se perdem nas decisões pequenas do dia a dia. E deixou uma promessa bela e poderosa para toda mulher cristã que leve a sério a proteção espiritual de sua família. Santa Faustina prometeu que todo lar consagrado ao Sagrado Coração, todo lar onde se mantém a oração diária, todo lar onde se vigiam as portas espirituais, é um lar onde Jesus mesmo habita como Rei e Protetor, e onde Ele habita, o inimigo não pode permanecer. Esta promessa foi comprovada por milhões de famílias que estavam destruídas e foram restauradas, famílias que estavam sob ataque e encontraram refúgio. Todas têm algo em comum: agiram. O seu lar pode ser um santuário, um lugar onde seus filhos cresçam seguros espiritualmente, um lugar onde seu casamento floresça, um lugar onde a presença de Deus seja tão real que todos a sintam. Um lugar onde os 3 animais proibidos jamais voltem a encontrar entrada. Mas tudo começa com uma decisão que deve tomar hoje mesmo. Comece esta mesma tarde realizando o ritual de purificação. Limpe sua casa física e espiritualmente. Cele as portas com água benta. Consagre seu lar ao Sagrado Coração e estabeleça a oração familiar como prática permanente. São passos simples, mas seu impacto será eterno. E agora a revelação final, as 3 palavras exatas que Santa Faustina pronunciava cada noite antes de dormir, para selar sua alma e seu entorno contra toda invasão espiritual. 3 palavras que protegeram incontáveis almas durante séculos. 3 palavras que você deve fazer suas a partir de hoje. Jesus,
Eu confio em vós. Tão simples como isso. Tão poderoso como isso. É o ato de fé maior que você pode fazer. É a chave que fecha todas as portas ao inimigo e abre de par em par a porta à divina misericórdia. Se esta mensagem tocou seu coração, se reconheceu que seu lar precisa desta proteção, demonstre-o inscrevendo-se neste canal, onde continuaremos compartilhando os ensinamentos profundos dos santos. Dê um like se sente que esta revelação chegou no momento exato que sua família precisava. E compartilhe este vídeo com toda mulher cristã que conheça, porque há milhares de lares sob ataque espiritual cujos habitantes nem sequer sabem por que tudo está dando errado. Que o Senhor abençoe o seu lar, que o Sagrado Coração de Jesus reine na sua família e que os 3 animais proibidos jamais voltem a cruzar a sua porta. Amém.